Paz seja convosco. Eu tenho sentido muito nesses dias da parte, né, do meu testemunho na questão de como foi, como eu me deparei ao ser eu mesma, né, com a graça de Deus, a provedora do meu sustento. Existem muitas pessoas nos comentários ou nos e-mails que elas falam assim: eu sinto que eu estou errada no segundo casamento, porém eu não tenho forças para sair dessa situação. Eu tenho medo de encarar a vida sozinha, eu tenho medo na questão financeira, porque eu nunca trabalhei, porque eu não sei fazer nada, como que vai ser? Então, assim, eu senti muito no meu coração já há dias de vir aqui e testemunhar a minha experiência, né, para as irmãs que estão nessa situação. E eu acredito, assim, que a palavra do Senhor, quando Ele nos inspira, ela nunca volta vazia, né? Então, assim, eu creio que também homens serão tocados por esse testemunho. Então, como alguns irmãos que já acompanham o canal há mais tempo sabem que eu sou a 8ª filha do meu pai e a filha mais nova. Então, o meu pai, por ser militar e ser uma pessoa de mais idade, ele sempre teve a mente que filha não foi feita para trabalhar. Então, o meu pai, ele me criou mais ou menos da forma que filha, mulher, principalmente ainda mais nova, eu teria que sair da minha casa casada e que eu deveria ser dona de casa, mãe de filhos e o provedor do sustento seria o homem. E assim eu fui criada. Eu tive sim, quando eu morava com meu pai, experiências de trabalho, mas o meu pai ele nunca exigiu tanto com que eu trabalhasse fora, porque a, a perspecção de vida dele, né, perspectiva, seria com que eu casasse como todas as minhas irmãs e que eu fosse dona de casa. E eu fui, e como toda a minha família sempre foi assim, para mim também era natural, não que não seja natural, né? Quando a família ela está na direção de Deus, quando foi Deus que instituiu aquela família, quando é o primeiro casamento, e o marido ele tem a possibilidade dele ser o provedor da casa e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos, amém, ótimo. Quando eu casei com o pai da minha filha e quando ele trabalhava e eu ficava em casa, eu vou falar para vocês, hoje, graças a Deus, eu tenho emprego, hoje, graças a Deus, eu sou remunerada, eu honro com meus compromissos pela infinita misericórdia de Deus, mas eu amava ser dona de casa. Eu era uma mulher muito realizada, eu me sentia feliz em limpar, não é hipocrisia, eu tô falando do fundo do meu coração. Eu me sentia muito feliz em limpar a casa e no final do dia eu sentar e ver toda a casa arrumada, todas as coisinhas no lugar certo, saber que fui eu e tinha satisfação em fazer isso. Então, quando aconteceu que eu caí no adultério, que eu saí da minha casa, eu precisei trabalhar. Eu saí da minha casa em 2011 e eu me deparei com que eu precisava ser a provedora do meu sustento, eu precisava trabalhar. E eu não tinha, eu parei de estudar no 3º ano do 2º grau. Então eu não me formei. E além de não ter estudo, né? Eu não tinha experiência em trabalho, eu não sabia eu não tinha experiência em carteira. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre corri atrás das coisas. Quando o meu sobrinho era pequenininho, eu ia para casa do meu pai e eu cuidava do meu sobrinho e limpava a casa para eles em troco de ter um pagamento, um dinheiro, era algo muito pouco, mas era o que eu conseguia comprar as coisinhas para Isabel, as minhas coisinhas, talvez um presente na época para o meu marido. Eu tinha o meu dinheirinho, era pouquinho, mas era meu. E quando eu me vi tendo que trabalhar para me sustentar, eu vou dizer para vocês, era uma coisa assustadora. Eu não vou mentir, é uma coisa que assusta. A primeira coisa que a gente pensa que não é capaz, a gente pensa que não vai conseguir, a gente pensa que a gente vai morar na rua, que a gente vai passar fome. E assim, quando você busca de Deus, quando você clama a Deus, né? Quando você aprende que você é dependente de Deus,
todas as coisas elas começam a dar certo e você vai vendo a mão de Deus em cada detalhe. Quando eu me vi sozinha, eu precisei trabalhar de empregada doméstica. Eu já vendi roupa de porta em porta. Eu já fui, como que se diz? Já fiz telemarketing de dedetizadora. Eu já fui empregada doméstica. E cada dia, se você olha de fora, você não vê solução para o problema, porque o medo é muito maior do que a tua coragem. Mas a partir do momento que você está vivendo aquela situação, Deus, ele te impulsiona, ele te dá uma força que você não sabe como que você consegue. Eu olhando para trás hoje, eu não sei, lógico que hoje eu sei que foi Deus, mas olhando assim, humanamente falando, eu não sei como que eu consegui, sabe? Bater de porta em porta, não ter vergonha, porque quando você bate de porta em porta para vender alguma coisa, no meu caso eu vendia roupa, quando a pessoa te recebe bem e compra de você, você tem mais força para você ir bater numa outra casa. Agora, quando a pessoa ela te maltrata, ela te dá um não, você se desmotiva. Eu tinha vezes que levava tanto não que eu tinha medo de bater na próxima casa, porque eu imaginava que eu receberia um não. Quando eu fui trabalhar de empregada doméstica, era uma coisa assim que, eu vou ser sincera, eu não gostava, porque você, dependendo da ocasião, no meu caso, eu passava muita humilhação. Quando eu tive essa experiência, eu passei por muita humilhação, mas eu precisava daquele dinheiro. Eu chegava em casa, eu orava, eu clamava a Deus, só que eu não estava satisfeita com o que eu estava vivendo, e mesmo trabalhando, mesmo tendo esse emprego, eu saía todos os dias entregar currículo. E eu comecei a fazer uma campanha de oração e clamando para Deus pela infinita misericórdia, porque eu não estava satisfeita naquele emprego, eu era muito humilhada. E onde o Senhor, ele abriu uma porta de emprego onde eu trabalho até hoje. Vão fazer 5 anos que eu estou à frente da mesma empresa. Então, assim, para você tomar a iniciativa de você sair do pecado, independente do pecado que seja, não é fácil. Porque o pecado, ele nunca vai ser algo ruim, ele nunca vai ser desagradável aos nossos olhos. Ele pode ser ruim, desagradável aos olhos dos outros que estão de fora e que estão em Cristo. Mas para nós, o pecado, ele vem em forma de prazeres, né? Em forma de palavras bonitas, de gestos bonitos. Então é algo que primeiro, para você sair do pecado, já é difícil. E o inimigo, ele é tão astuto que ele vai colocar todas as improbabilidades na nossa mente e no nosso coração, para que nós não venhamos ter coragem de sair do pecado. Mas a partir do momento que você se dispõe, que você ora, que você busca, que o Espírito Santo, ele começa a incomodar de tal situação que é errado, que não agrada, você começa a sentir a tristeza que o coração de Deus sente com o nosso pecado. Então, quando você toma coragem, mesmo você não querendo, porque eu sofria muito quando eu tomei a decisão de me divorciar do segundo casamento. Eu sofri muito, 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 tanto que o sofrimento que eu sentia, ele ultrapassava do sentimento, ele começou a ser físico. Eu não conseguia me alimentar direito, eu sentia muita falta, chegava dias de aniversário, de Natal, de Ano Novo, a gente não comemora, mas é uma data onde todas as famílias, elas estão mais próximas, elas estão juntas. Então, assim, era algo que me machucava por demais, mas eu via Deus em todos os detalhes e hoje eu olho para trás para ver tudo que eu passei e eu venho aqui para te dizer que você é capaz. Eu venho aqui te dizer que você vai conseguir. Tá tudo difícil agora porque mistura sentimento, mistura o medo, mistura o financeiro, né? Mas você vai conseguir. Eu consegui. E você vai conseguir também. Mas eu só consegui quando eu coloquei Deus à frente e acima de todas as circunstâncias, à frente e acima de todos os meus medos. Eu ainda não tenho a minha casa própria, mas todos os meses o Senhor tem me honrado e eu tenho conseguido manter o meu compromisso de pagar o meu aluguel em dia. Se a minha filha, ela quer comer alguma coisa diferente hoje, não todos os dias, mas um dia na semana, o Senhor, ele tem me honrado e eu tenho conseguido fazer a vontade dela. É óbvio que como adolescente tem horas que a Isabel, ela deseja coisas as quais eu não posso dar para ela. Mas o Senhor, ele também nessa caminhada toda trabalhou no coração dela e ela pode ter até o desejo de querer algo, mas ela nunca fica triste de não poder e para vocês terem uma ideia, ela nunca me pede nada. Eu que vejo às vezes ela conversando com alguma das meninas que trabalham comigo na loja e as meninas me comentam, Isabel falou que gostaria disso. Mas ela nunca me cobrou nada, porque Deus,
é nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele faz todas as coisas perfeitas. Então eu não me frustro por ser uma mãe que não consigo dar de tudo para minha filha, porque eu tenho uma filha abençoada que às vezes ela quer de tudo um pouco, mas ela sabe que a nossa condição nós não podemos. Então, assim, vai ser difícil para você sair do teu pecado, seja você homem, seja você mulher. Vai ser difícil porque vai vir a solidão, vai vir a tristeza, a rotina vai mudar drasticamente. E não pense você que quando você sair do pecado, as pessoas que te apontavam porque você estava no pecado, que elas vão te acolher. Ou você vai continuar para elas sendo um pecador. Mas o seu coração vai estar em paz. E aquele que te justifica, ele vai à frente contigo. É difícil, mas você é capaz. Paz seja convosco, Deus os abençoe.